Olá, telespectador do canal do CACP. Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tenho certeza vai ser muito útil. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre seita e igreja. Aspectos interessantes para que você possa aprender e, ao olhar para um movimento religioso, você poder detectar se aquilo é uma instituição cristã bíblica ou se não. Nós vamos abordar 3 aspectos neste vídeo: o aspecto sociológico, o aspecto teológico e o aspecto eclesiástico, tá? E aí você vai poder aprender um pouco mais para discernir melhor. Se você quiser, não precisa anotar, se você quiser, é só me chamar no WhatsApp, eu te mando o print ou o PowerPoint desse arquivo, até mesmo o PDF. Eu posso transformar esse PowerPoint em PDF. Tem mais coisas. Quando eu dou a palestra presencialmente, eu demoro quase 1 hora nessa palestra, não vai ser o caso aqui do vídeo, vai ser bem rápido. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, é só entrar em contato no meu WhatsApp, que eu faço questão de mandar aí para você a matéria, explicando aí essa diferença tão relevante para nós podermos analisar o aspecto. Por isso, querido, vale muito a pena você ficar comigo até o final desse vídeo, porque Deus com certeza vai iluminar a tua mente e vai abrir um pouco mais os teus olhos para poder observar, detectar e separar o que é sectário e o que é eclesiológico bíblico, ou seja, da igreja. Mas tudo isso eu mostro para você depois da nossa vinheta. Olá, meu amigo, bem-vindo, meu irmão, meu querido, você que é sempre telespectador cativo aqui do CACP, que curte os nossos vídeos, que compartilha, que se inscreve no canal. Muito obrigado pelo seu companheirismo. E hoje nós vamos então falar sobre a diferença entre seita e igreja. Aspecto primeiro sociológico, depois o teológico e por último o eclesiástico. No aspecto sociológico, a seita é um movimento religioso exclusivista. Então apenas neles e por eles é que há salvação. Na cosmovisão da igreja, nessa questão sociológica, a igreja é um movimento religioso, geralmente de maiorias. Por quê? Porque nós não estamos ao redor de uma denominação especificamente. Nós estamos firmados em Cristo. Então, por exemplo, a minha igreja, que é a Igreja Batista, que tem a Junta de Missões Nacionais, em vários países do mundo, dependendo da circunstância, ela se junta com outras convenções e juntas de missões para poder, junto àqueles irmãos, trabalharem naquela localidade, ajudar, cooperar e evangelizar. Por quê? Porque nós não estamos focados em uma instituição, mas sim no Cristo, no Salvador da humanidade. Segundo a questão sociológica das seitas, ela é centralizada em torno de um líder carismático ou de uma doutrina subjetiva. Então, geralmente, a maioria das seitas, em determinado momento da história, apareceu o fulano de tal que trouxe a revelação, a verdade, um novo livro sagrado, e a partir de então forma-se essa instituição. Então, geralmente tem um líder e geralmente tem algum livro sagrado para poder corroborar com a tese desses sectários. Exemplo, os mormons creem na Bíblia, dizem que creem, mas também creem no livro de Mórmon. Os adventistas dizem que creem na Bíblia, mas creem nos livros de Ellen G. White e acreditam que são tão sagrados quanto a Bíblia. Nós temos também, por exemplo, os muçulmanos, dizem que acreditam na Bíblia, mas como regra de fé principal eles têm o Alcorão. E assim sucessivamente, nós vamos observar essa questão de que as seitas sempre estão centralizadas ou num líder carismático, ou numa doutrina subjetiva, ou em ambos. Já a igreja é centrada numa doutrina ortodoxa, ou seja, é aquela doutrina que foi fundamentada lá nos apóstolos e a igreja de Jesus segue isso. Terceiro, questão das seitas, aspecto sociológico. A relação com a sociedade é de ruptura e desconfiança. Então veja que o mundo sectário ensina as pessoas a romperem com a sociedade.
Veja, nós realmente temos que nos separar do mundo, mas sem romper com a sociedade. O próprio Senhor Jesus, quando orava pela igreja lá em João 17, ele orava para que no mundo os seus discípulos fossem livres do pecado. Porque enquanto estivermos aqui, estamos inseridos na sociedade, devemos ser luz, devemos ser bênçãos. Já a igreja age dessa maneira que eu disse, comprometendo-se com a sociedade e buscando servi-la. Já as seitas quer ruptura. Um exemplo clássico disso, testemunhas de Jeová não votam, não juram bandeira, não servem o exército, não doam sangue, ou seja, são imprestáveis, são inoperantes para a sociedade, o que é lamentável. A seita no aspecto sociológico, ela é seletiva, ela segrega as pessoas. Há organizações que, quando alguém da família simplesmente sai do movimento e o restante da família fica ali, elas são segregadas, separadas, não podem um conversar com o outro, o que é absurdo. Já a igreja é universalista. Ora, se você está indo na igreja e seu marido, por exemplo, parou de ir na igreja, o pastor vai orientar você a tratar melhor seu marido, a demonstrar mais amor com ele, a ser mais solícito para ver se ele volta, não segregá-lo. Quinto, o ingresso ao mundo sectário geralmente é atraente e voluntário. Mas veja, eles sempre usam uma armadilha, uma sedução. Eles fazem com que você seja iludido. E aí, quando você está já há bastante tempo no movimento, já está por aqui no movimento, aí você vai descobrir que não é bem aquilo. Sabe aquela história? Eles estão em campanha, né? É igual... Tem uma crônica muito engraçada que o político, ele tem a sua vida ceifada aqui na terra, e aí o anjo fala, olha, você agora vai poder escolher. Aqui está o céu é assim, assim, assim. Daqui um pouco vai vir aqui o diabo e ele vai te levar lá para o inferno para ver se você quer ficar lá ou aqui. Aí você escolhe. Aí vem o diabo, pega o indivíduo, leva para o inferno, é aquela festa, aquela coisa alegre, aquela música, tudo limpinho, tudo bonito. E aí no final do dia o indivíduo se encontra de novo com o anjo e fala, olha, seu anjo, eu já escolhi e eu vou ficar no inferno. Tem certeza? Não, tenho certeza, aqui é muito bonito, aqui no céu tudo é quietinho, arrumadinho, mas lá eu encontrei uns amigos, estava animado, eu vou ficar por lá mesmo. E aí quando o cara desce definitivamente para ficar no inferno, ele acorda ali naquele monte de fogo, sofrimento, ranger de dentes, e aí ele procura o demônio lá, o diabo, e fala, ô seu capeta, o que aconteceu aqui? Estava tudo arrumadinho aqui ontem, bonito, agradável. Aí o diabo falou para ele, é que ontem nós estávamos em campanha. Então muitas seitas, elas estão em campanha. Você chega ali, você é agregado, abraçam você, te levam ali, e quando você se entrega, eles puxam a corda. Fique muito atento para isso, tá? Já na igreja, gente, o ingresso é voluntário, vai quem quer, serve quem quer. Ninguém é obrigado a ir no culto, ninguém é obrigado a ler a Bíblia, ninguém é obrigado a orar, ninguém é obrigado a evangelizar. Você é orientado. Se você aceitar aquilo e quiser, você está livre para fazê-lo ou não, tá certo? Sexto, na questão no aspecto sociológico, eu vou citar 6 pontos aqui. As seitas, então, símbolos externos como identificadores do fiel. Exemplo, vestimenta e aspecto físico. E aqui, nesses símbolos externos, eu cito aqui o mormonismo, por exemplo. Os mormons, eles usam uma roupa, uma sobrepele, que é uma cirola e tipo um pequeno jaleco por baixo das roupas. Aquilo para eles é vestes sacerdotais que eles usam. Então as seitas geralmente têm esses aspectos externos, esses rótulos externos. Quando que a igreja não há mostras externas. Por quê? Porque nós entendemos que o importante é você ser, não você parecer. No aspecto teológico agora, as seitas, a fé e salvação somente existe no seu interior. Então, na cabeça dos sectários e dos líderes religiosos,
a salvação não está em Cristo, mas está na igreja tal, está no movimento tal, está na organização tal. Já a igreja ela comunica a fé e a salvação, mas não as tem em seu poder. Então veja, a igreja compartilha da fé, compartilha da salvação. Entretanto, a igreja entende que esse tipo de poder não está nela. Ela prega a salvação, mas ela não detém a salvação. A salvação está em Cristo, por Cristo. É um milagre de Deus na vida das pessoas. Então a igreja entende isso. Na seita, a fé é coletiva. Então ali tem um rito, tem uma orientação e é aquilo. Todo mundo ali igualzinho. Já na igreja, a fé é individual. Cada um vai ter a sua experiência. Nós somos livres para viver a nossa experiência com Cristo. Terceiro, o contato com a divindade é exclusividade dela e de seus adeptos. Isso no mundo sectário. Então só aquela organização entra em contato com Deus. Apenas aquele movimento é o movimento que Deus visita, que Deus conhece, etc. Já a igreja, o contato com a divindade é extensivo e universal. É uma possibilidade extensiva a todos. Inclusive, por exemplo, nós temos vários testemunhos de pessoas dentro da comunidade islâmica que orando sozinha a Deus, Deus falou com aquela pessoa, ele procurou uma Bíblia, porque o Alcorão fala da Bíblia, e ele foi ler a Bíblia, acabou se convertendo e só Deus agindo ali na vida da pessoa. Depois a pessoa procurou uma igreja e foi batizada. Então olha o que nós cremos no poder universal da divindade, porque o nosso Deus, ele é exclusivista. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. O cristianismo é exclusivista, mas nós cremos que ele age no mundo todo. Cristo está em ação. Tito 2,11 diz que a graça de Deus é manifestada a todos os homens. Nós cremos nessa graça salvadora. Outro dia eu estava lendo uma crônica de um missionário, e parece que é verdadeiro fato. Era um trem que atravessava um continente, uma parte do continente africano. E aí alguém ali pegou uma Bíblia e jogou pela janela ou deixou cair. Enfim, quando os missionários chegaram naquela comunidade, eles já haviam aprendido a ler o livro preto que foi achado e alguém lá começou a batizar e os missionários, quando chegaram naquela região, encontraram uma igreja que só tinha a Bíblia como orientação. Creram no livro da Bíblia, foram batizados e se converteram. Coisa tremenda, poder de Deus. Nas seitas, nós temos recompensas claras e próximas. Então as seitas, elas deixam isso patente. Olha, aqui você vai conseguir isso, aquilo. Os mormons chegam a dizer para as pessoas que se eles fizerem o casamento lá no templo, eles podem até ser um deus. As testemunhas de Jeová são obrigadas a fazer lá de 10 a 40 horas por semana de evangelismo, porque ela vai ter lá a recompensa no paraíso da terra. Já a igreja entende que as recompensas são simbólicas e futuras e não definidas. Nós sabemos que tem várias coroas na Bíblia, nós cremos no galardão, mas nós não sabemos como Deus vai nos galardoar, que tipo de prêmio nós vamos receber. Aliás, nós nem estamos atrás do prêmio. Para nós, o maior prêmio foi a nossa salvação na cruz do Calvário. Eu sempre digo lá, quando a gente estuda esses assuntos em escatologia, eu digo para os irmãos, não é relevante o que seria essa coroa da justiça, o que seria essa coroa de glória, porque tem coroas nos céus que nós vamos receber. Isso é irrelevante, porque Deus não precisaria me dar mais nada, Ele já me deu tudo, que foi Cristo e a minha salvação. Agora, se Ele quiser me galardoar no céu, amém, mas eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de Cristo, o Senhor da bênção, não das bênçãos do Senhor. E por fim, o aspecto eclesiástico, nós temos no movimento sectário comunidade, refúgio contra o mundo. A graça reside na instituição. Então aquela igreja, aquela organização, ali reside a graça. Na igreja,
A comunidade, meio de serviço ao mundo, é dispenseira da graça. Então veja, no mundo sectário, a igreja é residente da graça. A igreja está com a graça ali dentro. Você tem que entrar ali. Já na igreja, na visão da igreja, na questão eclesiológica, a igreja dispensa a graça ao mundo, ela leva a graça ao mundo. Veja que diferença interessante. No mundo sectário, na questão eclesiástica, não há fiéis fora do grupo institucional. Já na visão da igreja, a distância institucional não prejudica a fé dos fiéis. Ou seja, eu já acabei de falar aqui, nós cremos que a salvação pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, você que é espírita, você que é adventista, você que é católico, está me ouvindo falar aqui, pode resolver pegar sua Bíblia, dobrar seu joelho e o milagre acontecer na tua vida. Porque a salvação está dispensada a todos os que quiserem e os que buscarem. Quarto, na questão eclesiológica, há um proselitismo intenso. Porque só ali é a verdade, só ali tem a salvação. Então eles fazem um proselitismo, inclusive, desonesto. Eles fingem que são evangélicos, fazem uma aproximação, mas é para fins proselitistas e desonesto. Fazer proselitismo não é problema, mas eles agem muitas vezes, muitos desses grupos, desonestamente. Já a igreja, ela trabalha com passividade proselitista, ou seja, ela deixa acontecer. Eu sirvo o meu vizinho, eu mostro Jesus para ele, eu dou uma Bíblia de presente, mas eu não faço terrorismo. O meu profeta falou que o mundo vai acabar, hein? É bom você ir para lá. Não tem isso. A igreja não trabalha com ameaças, com utopias, ela trabalha com a Bíblia, com a verdade. E quinto, na questão eclesiástica, cerimônias herméticas somente para os iniciados. Então muita coisa que tem em alguns movimentos sectários é hermética, é fechado, é só para aqueles líderes que estão ali ou para aqueles iniciados mais antigos. Ou, se alguém quiser alguma coisa, tem que entrar secretamente na organização. Um exemplo disso é a maçonaria, tá? E por fim, já a igreja, as liturgias são abertas, evidentes, nada, repito, nada na vida da igreja é secreta. Tudo que nós fazemos é aberto. Inclusive, eu sou batista, as nossas reuniões são todas abertas até as nossas assembleias. A única coisa que o convidado não pode fazer numa assembleia é votar e dar opinião, mas ele pode assistir, escutar e depois, se ele quiser questionar ao presidente ou ao pastor, ele é livre para fazê-lo, porque a Igreja de Jesus não tem nada para esconder. Nós somos pessoas que trabalhamos transparentemente. Tá bom? Então tá aí, gente, algumas diferenças entre seita e igreja, aspecto eclesiástico, aspecto sociológico e aspecto teológico. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.